Bem-vindo! É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está. Adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas. Boa noite, queridos. Graça e paz em Jesus Cristo. Quarta-feira, quarta de vida plena, meio da semana, dia de recobrarmos nossas forças, energia, ânimo. A semana está transcorrendo e o fim de semana já começa a se aproximar. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É o que nos manda a palavra do Senhor. Como foi o seu dia, como tem sido a semana, que domingo abençoado tivemos, não é? Hoje eu estou vindo gravado, excepcionalmente, não é? A gente vinha fazendo quartas-feiras ao vivo, mas hoje excepcionalmente gravado. Se Deus quiser, domingo que vem estaremos ao vivo novamente. Domingo e quarta, desculpa, quarta que vem ao vivo. E já quarta que vem, olha que coisa, já estaremos em agosto, não é? Ore por nós, amanhã teremos uma reunião com a nossa equipe de avaliação, né, a gente tem chamado de GT, de reabertura. Estamos avaliando aí todo o quadro, toda a situação que estamos vivendo para tentarmos definir alguns próximos passos. Não quero adiantar nada de data, nem de expectativa, mas peço a sua oração para que Deus nos dirija, né? Chegamos até aqui, Deus vai nos conduzir até onde Ele quiser nos levar e sempre glorificando o nome do Senhor. Domingo foi bom, né? De manhã e à noite, 2 cultos muito abençoados, Corozano nos abençoou e hoje é quarta-feira, é aquele momento mais intimista de estarmos diante da Palavra de Deus, compartilharmos um texto bíblico. Estamos fazendo às quartas-feiras o estudo do Sermão da Montanha e chegamos ao final do capítulo 5. Hoje, daqui a pouquinho, vamos voltar ao capítulo 5 para encerrar este capítulo e já na semana que vem, entrando em agosto, iniciaremos o capítulo 6. Aproveita esse tempinho para se inscrever no canal. Olha que bênção, domingo nós ultrapassamos 5.000 inscritos. Eu falei isso no culto da noite de domingo e é importante registrar isso aqui mais uma vez. É uma marca importante, 5.000 inscritos significa que tem 5.000 pessoas que se interessam pelo nosso canal. Temos tido uma frequência muito abençoada em cada culto, de manhã e à noite. Quando o culto termina, a gente já está batendo mais de 1.000 visualizações. Não são números, são pessoas, né? São vidas que estão sendo abençoadas pelos nossos cultos transmitidos online. A gente vive essa realidade surpreendente, né? Eu gosto muito de usar a expressão quem diria. Quem diria que uma pandemia em 2020 faria com que o Evangelho fosse proclamado a lugares tão distantes, não é? Então aproveita, se inscreva no canal, vamos aumentar esse número aí, vamos chegar a mais 1.000, não é? E quem sabe em breve chegaremos a 6.000 inscritos em nosso canal. Bom, é o que nós queremos fazer com que a mensagem do Senhor alcance cada vez mais pessoas. E também clica no sininho. Eu recebi o testemunho de uma pessoa de nossa igreja cuja colega de trabalho, né, inicialmente recebi os links dela. E no domingo ela deu um testemunho que assistiu e ela ficou surpresa. Ela disse assim, puxa, eu nem mandei o link para ela. Mas ela disse, ela deve ter clicado no sininho, porque ela deu um testemunho de que assistiu o nosso culto domingo, foi abençoada, e eu fico grato ao Senhor por isso. Deus seja louvado. Agradeça junto comigo a Deus pela instrumentalidade da internet, não é? Deus tem abençoado e tem feito a mensagem chegar a muitas vidas. Inscreva-se, clique no sininho e, enquanto é possível, clique aí na setinha aí, essa setinha que aponta aqui para cima e para a direita, né? Para você fazer com que este link, essa transmissão chegue a mais pessoas ainda. E, enquanto você está aqui no chat, saúde o seu irmão, dê boa noite, dê bem-vindo, perceba se tem algum visitante entre nós, faça aquelas honrarias que a gente, como igreja, precisa fazer
para acolher, para aproximar, para chegar mais perto das pessoas e podermos, nesse tempo de distanciamento, compensar o afastamento por meio de palavras, expressões que reflitam a alegria que temos de viver com Jesus. Eu quero deixar com você, no início deste culto de oração, o capítulo 30, versículo 2. O salmista, o Salmo 30, versículo 2, em que o salmista, agradecendo ao Senhor pela intervenção e pela resposta, ele diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Louvamos ao Senhor porque Ele nos cura. Quando não for pela cura física, há de ser pela cura espiritual, em que o Senhor tem para nós sempre um plano perfeito. Diante de toda circunstância, Deus sempre sabe e Deus faz o que é melhor para nós. Mas, num momento de pandemia, com tantas enfermidades, tanta gente doente, a gente pede ao Senhor que manifeste cura. Como eu disse, nós ainda estamos vivendo este momento de consolidação dos números, mas parece que os números estão diminuindo. Glórias a Deus por isso. Pelo menos com base nos números oficiais dos cartórios. Não estou nem levando em conta mídia, seja lá quem for, eu olho para o site da Transparência, é um site oficial. O raciocínio é simples. Ninguém enterra ou ninguém é enterrado sem que tenha um documento emitido pelo cartório. E o cartório tem, por lei, obrigação de notificar a esse registro nacional. Então, eu diria a você que sim, são os números mais confiáveis. E os números mais confiáveis dão conta de que em nossa cidade, em nosso estado, os números continuam caindo. Que Deus mantenha isso e isso seja um indício de que está passando, né? Em breve a gente vai poder voltar a alguma normalidade ou alguma realidade melhor do que a que vivemos nesses quase 140 dias de distanciamento social. Portanto, vamos louvar ao Senhor. Eu quero, antes também de passar a palavra ao Gabriel, que vai nos conduzir em louvor e adoração nesta noite, agradecer a Deus pela vida de uma pessoa muito especial entre nós. Irmã Jacira, ela completou 100 anos no domingo passado. Eu fiquei tão triste quando acabou o culto, eu me dei conta de que o culto, que foi ao vivo, não é? Eu não fiz menção a isso. Nós temos uma centenária entre nós. Irmã Jacira completou 100 anos no último dia 19 de julho. Está aqui desse lado, desculpa. Está aqui a imagem, a fotinha da Irmã Jacira, a imagem do nosso cadastro. E eu quero deixar aqui um abraço. Não sei se ela nos assistirá, ou pelo menos a sua nora, a Irmã Sônia, há de levar o nosso abraço à Irmã Jacira. A gente não pode estar com ela, não pôde estar com ela, mas eu mandei um abraço pela sua nora, a Irmã Sônia, e eu quero reiterar aqui diante da igreja. Agradeça a Deus por isso também. Temos uma membro da igreja centenária, 100 anos. Temos uma que tem mais, a Irmã Francelina Loyola, que mora numa casa de acolhimento em Jacarepaguá, também muito querida, ainda lúcida, não é? Ela já tem, parece-me que 104, a idade da Irmã da Irmã Francelina, desculpa, é uma incógnita, né? Tem uma diferença de um ano, mas se não me engano, acho que já está beirando 104 anos. Graças a Deus. Uma família longeva como a nossa, não é? Tão numerosa e com vidas preservadas pelo Senhor. Eu quero agradecer a Deus. Mas ao passo também quero registrar o falecimento do irmão Vital Granha, né? Também está aqui a imagem do irmão Vital, para quem não conhecia ou quem não se lembrava. Nós deixamos aqui um abraço carinhoso para a irmã Marlene, sua esposa, agora viúva, para que Deus console e conforte o seu coração, bem como de seus filhos, que Deus esteja confortando e dando graça a esta família para seguir em frente. Então, esta é a realidade da vida, não é? A gente, no mesmo momento, agradece a Deus pela longevidade, mas também clama ao Senhor para que traga esta cura da alma, do cansaço, do desânimo, da frustração e especialmente da dor da perda, não é? Que Deus abençoe a família Granha em nome de Jesus. Pai querido, recebe este culto, recebe esta gratidão que temos a Ti por tudo que temos vivido. Mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor tem mantido a Tua fidelidade, Tua misericórdia sobre nós, infalíveis. Por isso nós bendizemos o Teu nome. Fala ao nosso coração nesta noite e usa este tempo de compartilhamento para glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos e suplicamos no nome precioso de Jesus. Amém. Gabriel com a palavra, ou melhor com a música, não é? Para nos conduzir em adoração. Cante,
cultue junto, vai, solta a voz aí, aproveita que tem legenda e canta com a gente, adorando ao Senhor. Gabriel, Deus te use mais uma vez. Eu quero também agradecer a Deus pela sua vida, Gabriel. Temos visto isso, muita gente no chat acaba sempre registrando a nossa gratidão como igreja. A você, a Lívia, a Fernanda, aos nossos queridos da técnica, Pedro, Vitor e Diogo, gente muito especial, aos coros, né, que estão se esforçando aí para produzirem material digital e virtual das suas canções. Tem coisa vindo boa por aí, tem coisa boa vindo por aí. Domingo, acho que domingo tem novidade, vamos ver. Deus abençoe, viu, Gabriel? Mais uma vez renovando suas forças, aplainando o seu caminho pela frente, confirmando os planos. Receba aí o nosso abraço carinhoso da igreja, a você também, tá bom? Vamos louvar o Senhor então? Gabriel, nos conduza, vamos louvar e adorar a Deus. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, tuas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Tu és santo, digno de receber todo louvor, Pai. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor.
Santo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor. Justo, justo, justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso. Justo, justo, justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Justo, justo, justo é o Senhor. Digno, digno, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso. Digno, digno, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Digno, digno, digno é o Senhor. Amém.
Sem mais demoras, vamos ao nosso texto bíblico de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Leremos do verso 43 ao verso 48, encerrando o capítulo 5. Mas ainda temos mais 2 capítulos pela frente, temos algumas semanas ainda de caminhada. Eu tenho recebido alguns retornos muito interessantes, né, de como esse tempo de pandemia, em que nós temos feito cultos exclusivamente online, geraram experiências novas. Eu lembrei disso agora falando dessas semanas que ainda temos pela frente, porque já tem gente, olha só que coisa interessante, né? Como já tem gente lamentando, porque quando voltarmos ao culto presencial, corremos o risco de não termos esta frequência ou esta realidade assim de proximidade, né? Os nossos cultos sempre foram transmitidos pela internet, os domingos, quarta-feira nunca foi transmitida, a não ser que fosse uma coisa muito especial, algum evento diferente, mas em geral nós não fazemos a transmissão dos cultos de quarta-feira. E tem sido uma coisa tão interessante, porque nos cultos de quarta-feira, basta você dar uma olhadinha no nosso canal no YouTube, a média de visualizações é de 800 visualizações. A gente tem usado assim a expressão, 800 máquinas funcionando. Eu não sei quantas pessoas estão aí do lado de lá, onde você está. 1 pessoa, 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Há testemunhos de famílias reunidas, 4 pessoas assistindo ao mesmo tempo, outras estão sozinhas. Então, não temos exatamente uma média de quantas pessoas representam cada uma dessas visualizações. Mas pense comigo, nossos cultos de quartas-feiras, infelizmente, sempre foram muito pouco frequentados. Eu entendo que muitas vezes é coisa causada pelo trânsito, pelo cansaço, estudo, trabalho, e nós estamos forçosamente em casa nesses dias todos, nessas semanas todas que se passaram. Então é natural que mais gente assista, mas isso tem gerado um certo fenômeno, não é? Ou pelo menos uma experiência nova. Mais gente tem acompanhado os nossos cultos durante a semana, coisa que não acontecia. Aos domingos nem se fala, né? Os cultos terminam, a gente já bate aí 1.200, 1.300 visualizações, 1.100. Temos cultos que já alcançaram 1.800 visualizações. Então, considere que em cada uma dessas visualizações tem de 1 a 2 pessoas assistindo do lado daí, aí onde você está. Nós estamos alcançando muitas pessoas. Eu louvo muito a Deus por isso. E aí já tem gente agora lamentando. É curioso, né? Eu respeito, até vejo com muito carinho isso. Pensando em modalidades, o que a gente pode fazer quando isso tudo acabar
e a gente puder voltar aos cultos presenciais, o que vai ser possível fazer para manter de alguma maneira essa experiência que tem sido tão boa dos nossos cultos transmitidos pela internet e também sempre um estudo, uma palavra assim mais próxima, né? Essa coisa da tela do youtuber, como eu disse, do meu eu não sou youtuber, mas alguma coisa que possa nos permitir uma experiência diferenciada. Numa das lives que participei há várias semanas, o pastor Sidney Costa disse que lá na igreja Alphaville em São Paulo, eles já estão considerando uma outra congregação, a congregação online, né? Eu espero que essa congregação se dilua, né? Porque você volte a estar conosco presencialmente. Nada substitui o calor da presença, o sentimento de estarmos juntos no mesmo ambiente, mas a gente fica pensando de que forma a gente pode manter um caminho, pelo menos um trilho, né, nessa direção da transmissão online. Vamos pensar sobre isso, porque eu fiquei muito sensibilizado quando algumas pessoas já disseram: pastor, a gente vai ter saudade dessa vivência tão virtualmente próxima por meio de uma tela, né? E a gente não sabe como é que vai ser, mas estamos sensíveis a isso. E aí a gente tem mais algumas semanas pela frente. Eu espero manter o ritmo, né? Mesmo que a gente em algum momento, daqui a algumas semanas ou alguns meses, não sei, não tenho certeza disso, a gente volte aos cultos presenciais, a gente encontre uma forma de manter, né, o alcance que o nosso canal do YouTube tem tido nesses dias, nessas semanas, nesses meses de distanciamento social. Bom, vamos voltar ao texto bíblico, Mateus capítulo 5, versos 43 ao 48, é o último trechinho destas antíteses que Jesus faz à lei de Moisés. Desde o versículo 21, quando no versículo 17 ele fala que não veio anular a lei, mas veio para cumpri-la, ele, a partir do versículo 21 até agora, ele traz 1, 2, 3, 4, 5, 6 antíteses. O que é essa antítese? Você chegou agora, né, na nossa caminhada de estudos bíblicos, Jesus fala assim: vocês ouviram, fazendo uma referência à lei de Moisés, vocês ouviram, e então ele traz o ensinamento da lei de Moisés. Vocês ouviram, não mate. Vocês ouviram, não cometa adultério. Vocês ouviram também o que foi dito: quem repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Vocês ouviram, não façam juramento falso. Vocês ouviram, olho por olho, dente por dente, foi na semana passada. E agora, mais uma vez, ele faz a última destas 6 antíteses, em que ele confronta a lei de Moisés, onde ele desafia a interpretação que os fariseus, os escribas, tinham da lei de Moisés, trazendo um olhar, uma perspectiva agora do que ele veio inaugurar, o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E no reino de Deus, aquilo que a lei apresentava tem duas realidades. Eu tenho dito isso, vou voltar a essa expressão, a esse pensamento. Ela comprime e expande. J.I. Packer, já agora saudoso, nosso querido autor, teólogo desta nossa geração, morreu na sexta-feira passada, aos 93 anos. Ele afirma em seu livro O Conhecimento de Deus: o conhecimento de Deus comprime e expande. E eu tenho usado essa expressão, esse conceito, porque é exatamente o meu entendimento do que Jesus faz aqui. Ele comprime e expande. Porque ele comprime quando ele diz: lembra do que vocês viram, lembra do que vocês ouviram, e aí ele expande assim: eu, porém, vos digo. É nessa autoridade em que ele outorgado pela palavra do Pai, que lá no batismo, depois do Monte da Transfiguração, disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. O Pai outorga ao Filho autorização e autoridade para falar em nome do Eterno. Então ele diz: eu, porém, vos digo. Ele não está negando a lei, ele não está contrapondo-se à lei, ele está, na verdade, apresentando agora um novo olhar, uma perspectiva expandida do preceito moral, do preceito ético, do preceito espiritual que a lei possui, para dizer: é muito mais profundo.
é muito mais abrangente, é muito maior. E agora, nesta última antítese, ele vai falar sobre o amor. Sem dúvida alguma, é uma das... Eu vou abaixar um pouco o olho, porque eu estou vendo as minhas anotações aqui embaixo, então não estranhe se eu deixar de olhar para você na tela e olhar um pouco para baixo, é porque eu estou aqui com o meu esboço e eu preciso me guiar por ele. Né? Sem dúvida alguma, este trecho é um dos trechos mais desafiador e que tem os conceitos mais, assim, o conceito da ética cristã mais concentrado. Jesus diz assim em Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por eles. Orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Sentiu-se desafiado por esta palavra? Sem dúvida alguma, fica essa pergunta. O que Jesus quis dizer com essa expressão, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem? Como eu disse, no primeiro momento, o conhecimento de Deus nos comprime. Eu me sinto pesadamente achatado por este pensamento de Jesus, por este ensino de Jesus, que vem trazer uma verdade altamente desafiadora, grandemente ilógica, um desafio muito acima da razão, porque, humanamente falando, não faz sentido amar os inimigos. Bom, a gente precisa entender o conceito de amar. Aí você pode dizer, mas pastor, amor é amor. Para o grego não é assim. Para nós brasileiros ou para outras línguas mais modernas, amor é amor. Talvez algumas variações hoje, muito mais voltadas para outros sentimentos, talvez até mais licenciosos, lascivos, né, em que a gente tem que diferenciar amor de paixão. Para muitos, amor é sexo, sexo é amor, mas o fato é que os princípios morais da vida cristã diferem, né, e estabelecem compromisso, responsabilidade com a sexualidade, bem como com o amor, distinguindo essas realidades para experiências também distintas. E o grego vai mais além. Há, pelo menos de forma conhecida no estudo da língua grega, 4 expressões que podem ser traduzidas literalmente, né, uma tradução livre, por amor. Existe uma expressão chamada, ou traduzida literalmente por storge, stergo ou stergel. Eu não gosto muito de ficar usando grego, desculpa. Então, não faz muito sentido eu ficar dizendo a palavra, é quase desnecessário, mas acaba que, como é uma quarta-feira, a gente faz um pouco mais de destrinchar o texto bíblico, eu vou usar desta liberdade poética aqui para me referir ao vocábulo grego e até tentar aqui falar de forma literal a sonoridade, apenas para dar um pouco mais de cultura. E existe, então, uma expressão, um substantivo, storge, ou storge, que se refere a um amor mais familiar, né? Usado na literatura filosófica grega para esta relação do pai com o filho, ou filho com o pai, né? Este amor relacional parental, né? O pai ama o filho ama o filho storge o pai storge o filho. Então, a ideia deste vocábulo tem a ver com um afeto familiar. Então veja que na visão e numa tradução literal, amor para o grego tem suas dimensões
tem suas abrangências e tem suas objetividades. Essa expressão é pouco conhecida, pouco falada, e as outras três últimas, nós volta e meia nos referimos a ela. Chegamos à segunda expressão, que é eros, ou eran, não é? De onde vem a palavra erótico. Esta palavra indica o amor específico de um homem por uma mulher. É a atração, é a proximidade, é a afeição de gênero. Um homem por uma mulher e uma mulher por um homem, né? Essa medida da paixão, da atração, o que literalmente seria um desejo incontrolável pelo sexo oposto, não é? De onde vem então a expressão erótica. Na Bíblia essa expressão não existe porque já na época da cultura e do contexto apostólico, vamos dizer assim, no início da igreja, essa expressão ela já tinha uma conotação licenciosa, promíscua, não é? Em que atribuía-se a esta paixão já um desejo pecaminoso, né? Licencioso, libertinoso. E a Bíblia condena, e aí por isso eu disse que é necessário distinguir esta experiência do amor genuíno, puro, santo, da prática sexual licenciosa, libertina, pelo mero prazer, por uma satisfação pessoal hedonista, não é? O prazer pelo prazer, porque é bom, porque eu gosto, porque eu quero. A sexualidade saudável, a sexualidade bíblica é aquela atribuída exclusivamente ao compromisso do casamento. E no grego, então, já vimos duas expressões, storge, ou storge, que é o afeto familiar, eros, que também pode ser traduzido literalmente por amor, mas muito mais numa conotação da paixão, da atração sexual entre gêneros opostos. Temos também o substantivo filia, de onde vem philos, ou philéu, que é a amizade, é o amor, é o afeto fraterno, é a relação que há entre duas pessoas que se aproximam por afinidade, que têm um companheirismo, que travam um relacionamento de cumplicidade, de caminhada, onde este afeto gera amizade que é profunda, verdadeira, comprometida, né? Em um relacionamento dos amigos. Um amigo de verdade. Aliás, anteontem foi dia do amigo, o editorial de domingo passado falou sobre isso, né? Existe uma palavra específica no grego para se referir a este amor fraterno, que seria a palavra filéu, ou filia, né? E a gente tem muitas palavras de onde vem este radical, que é o apreço, né? A amizade, a aproximação. E por último, a palavra mais solene, vamos dizer assim, para amor. Lembrando que, e contextualizando, eu estou introduzindo para você entender o que Jesus quis dizer com amar os inimigos. Porque para nós amor é amor. Para o grego, amor podem ser vários tipos de amores. Então é importante introduzir para você entender este contexto. O que significa amar os inimigos? Orar pelos que nos perseguem? Que tipo de afeição eu devo ter? Qual é o nível de amor? Qual é o tipo de amor a que Jesus se refere, na medida em que eu devo olhar para quem me fere, orar por quem me persegue, me afeiçoar por quem tem inimizade por mim ou me maltrata? É o desafio da ética cristã. Como eu disse no começo, não há um texto tão desafiador quanto este no Evangelho de Jesus Cristo. Amar os inimigos. E Jesus mesmo, entendendo a lógica, entendendo o raciocínio já da sua geração, disse: que vantagem há em amar quem você ama? Em amar quem ama você? E ele diz assim, as pessoas comuns fazem isso. Ele usa duas expressões, né? Os publicanos e os gentios. Ele estava falando ao judeu, ele estava falando aos religiosos da época, e ele traz agora um exemplo de fora. Vocês estão tão preocupados em viver uma religiosidade, mas eu vou dizer a vocês, se a sua religiosidade for igual à religiosidade que os outros fazem, que diferença? Qual a vantagem? Qual é a virtude que há em você querer dizer que é diferente, mas pratica o que todo mundo pratica? Então Jesus expande, ele comprimiu, agora ele expande para dizer:
o meu jeito de viver, o jeito de viver no reino de Deus é muito maior. Está em outro nível. Está no outro patamar de realidade e de experiência. E a quarta palavra, então, que se refere ao amor é a palavra ágape, do verbo agapao. Ágape tem a ver com aquele... E aí é esse que está no contexto. Não é? Então, veja que Jesus não falou do amor fraterno, não falou do amor familiar, muito menos usou a palavra que se referiria ao amor da atração, de algum desejo. Jesus usa aqui a palavra mais sublime para se referir a um sentimento de pura benevolência, de infinita boa vontade, de incansável favor. Esse é o sentido da palavra ágape, que em outras tantas vezes se refere à atitude de Deus em nosso favor. Porque Deus amou o mundo, Deus agapeou o mundo. Quando Jesus interpela Pedro lá naquele último momento da aparição dele aos seus discípulos na praia, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Usando a expressão ágape. Jesus queria, nas duas primeiras perguntas, uma prova, uma evidência de que Pedro teria uma infinita boa vontade, uma infinita benevolência, uma atitude virtuosa, incansável em favor da pessoa de Jesus. E Pedro, reconhecendo a sua imperfeição, ele responde insistentemente usando a palavra filéu. Ou seja, não diminuía o seu compromisso, mas abaixava um pouco o nível, porque ele estava dizendo: eu sou teu amigo, Jesus. Mas ágape é muito acima da minha capacidade. Mas é isso que Jesus desafia aqui aos seus ouvintes, quando no final deste capítulo ele vai dizer: vocês leram que vocês devem amar o seu próximo e odiar os seus inimigos. É o que estava na lei? O senso de justiça, o senso de retaliação, o senso de evolução, como vimos na semana passada, o conceito de vingança, olho por olho, dente por dente. Mas a economia do reino de Deus em Jesus Cristo é outra realidade, é outra dimensão, é mais desafiadora, mais abrangente. Então, Jesus usa aqui essa expressão ágape. Ele utiliza-se na palavra grega ágape para dizer que é este o amor que devemos ter por nossos inimigos, que inclui aqueles que nos perseguem. A partir destas quatro palavras, então, nós podemos extrair alguns princípios e algumas conclusões importantes para a prática deste amor aos nossos inimigos, que não é algo humano, não é algo natural, é algo espiritual, fruto da obra de Deus na nossa vida. E o desafio daqueles que querem, de fato, viver a realidade plena do reino de Deus. E eu me simpatizo e me empatizo com você. Não é fácil. Não é fácil demonstrar amor, benevolência, boa vontade para aqueles que nos atacam, para aqueles que nos ofendem, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos ferem, ou até mesmo para aqueles que nos matam. Mas ou a gente entende que este é o compromisso e a dimensão de viver o reino de Deus aqui, ou de fato não faz sentido dizermos que amamos ao Senhor. E é o que Deus está falando por Jesus Cristo no desafio do Evangelho. Este é o Evangelho. Então a primeira coisa que eu queria concluir com você nesse texto, ou seja, afirmar. Primeiro, que Jesus nunca pediu que nós amássemos os nossos inimigos do mesmo modo como nós amamos os nossos seres amados. Isso é uma coisa importante a gente entender para dimensionar, para ajustar, para acomodar a expectativa, porque se a gente usar a expectativa de que devemos amar os nossos inimigos com o mesmo amor com que eu amo a minha filha, com que eu amo a minha esposa, eu não terei entendido o que significa este amor. Porque o amor que eu estabeleço nesse sistema relacional, eu com minha filha, eu com minha esposa, e eu com vocês, meus irmãos em Cristo, e com vocês, por quem eu me sinto, de quem eu me sinto amado, é um determinado sistema de amor, de vínculo, que não tem a ver com o vínculo do que Jesus está desafiando a gente a amar os nossos inimigos.
é um amor diferente. Trata-se efetivamente de um amor diferente. Então, em que está estabelecida esta diferença? Bom, a gente precisa entender que, no caso das pessoas que estão mais perto de nós, por parentesco, ou por algum tipo de afinidade, como nós, irmãos em Cristo, membros de uma família, a família Bemeia, da qual nós tanto nos orgulhamos, são pessoas que a gente fala com naturalidade, que nós amamos. É quase instintivo, ou pelo menos natural. Já, por outro lado, isso que Jesus está falando do amor ágape é fruto de vontade, de intencionalidade. Este amor ágape, ele não vem espontaneamente. É nós sermos desafiados a olhar para as pessoas na ótica como Deus olha. Veja que o final do texto nos dá um indício, um insight para esta realidade, porque o versículo 48 diz: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então veja que o amor fraternal, o amor familiar, o próprio amor do conceito eros, né, da atração, é algo instintivo. Por isso controlar os instintos, por isso domar os ímpetos, porque existem manifestações afetuosas e também afetivas que correm e soam naturalmente. O amor aos inimigos não é natural. E é por isso que Jesus disse: é um novo mandamento. Porque se não fosse mandamento, seriam os outros sentimentos, as outras atitudes que fluem naturalmente. Quando Jesus estabelece um mandamento de amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, Jesus está dizendo que a nossa mente precisa ser reprogramada para o fato de que devemos aprender com Deus a olhar com um senso de misericórdia e também de justiça. E ele usa uma ilustração. Porventura, Deus não é amoroso para com todos, de tal modo que a chuva molha a terra de bons e maus, de justos e injustos? O sentimento significa querer o bem, aguardar pela transformação e esperar por misericórdia. Pense no exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi tido durante muito tempo como um inimigo da Igreja de Cristo. Eu estou especulando porque eu não tenho esta informação objetiva. Mas se os meus apóstolos, ou os meus discípulos, entenderam bem essas palavras de Jesus, em algum momento é muito provável, eu quase digo com certeza, ou digo isso com uma grande certeza, que alguém orava pelos inimigos, e um deles o apóstolo Paulo. Não, então, naquele momento, Saulo. A história dele é muito curiosa porque quando ele se converteu, Barnabé e outros ficaram muito desconfiados. Mas esse, eu vou me aproximar dele, ele que matava cristãos, será que isso não é uma armadilha? Mas quando o amor de Deus habita em nós, nós nos entregamos, nós corremos o risco de ver a bondade de Deus se manifestar em qualquer pessoa. Eu fico imaginando, né, como eu disse, especulando, o quanto alguém talvez pudesse estar orando para que Deus transformasse a vida daqueles inimigos dos primeiros cristãos. E Deus ouviu a oração. Deus fez de Paulo um dos maiores inimigos da Igreja de Cristo, num perseguido, num apóstolo hoje memorável, no homem que entendeu que tudo aquilo que ele tinha como lucro passou a ser perda e aquilo que não fazia nenhum sentido agora era a maior razão de viver para ele. Porque, por certo, alguém orou pelos inimigos da igreja. Meus amados, o reino de Deus é um lugar de pacificadores, como nós entendemos nas bem-aventuranças. O reino de Deus precisa ser um lugar marcado por pessoas que aprendem e têm a intencionalidade de guardarem suas armas, as armas da ofensa, as armas da vingança, as armas do ódio, as armas da ira, as armas do deboche, as armas da ironia, para desenvolverem no seu coração aquilo que Jesus chama de perfeição que vem de Deus.
Na cultura bíblica, a figura de filho de é o derivado. Lembra de Barnabé? Eu já usei isso em outro contexto lá nas Bem-aventuranças, porque quando você queria dizer que alguém era consolador, você o chamava de filho da consolação. Quando você queria dizer que alguém era uma pessoa justa, você dizia que ele era filho da justiça. O derivado era atribuído a alguém que fosse designado como filho da virtude. Veja que Jesus diz aqui no versículo 45: para vocês demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que estás nos céus. Deus é amor. Então, se nós queremos ser filhos do amor, devemos agir de maneira amorosa. Não é mera poesia, não é mera rima, não é apenas uma obra de arte. É o conceito fundamental da vida com Jesus. Para sermos chamados filhos de Deus, precisamos mostrar amor, viver amor, agir com amor. Quando nós tememos a Deus, e talvez acho que quando eu leio essa ideia de Jesus falando, orem pelos que vos perseguem, eu fico pensando que orar é entrar na presença de Deus. Não é isso que nós temos em comum? Nós entendemos que quando nós oramos, entramos na presença de Deus. Você seria capaz de entrar na presença de Deus com o coração nutrindo ódio, ira, raiva, ironia, deboche, vontade de vingança por alguém? Você sabe que essas atitudes, esses sentimentos não coadunam com a glória, a santidade de Deus. Eu entendo que foi por isso que Jesus mandou a gente orar. Porque aos poucos, se nós começamos a orar pelas pessoas por quem nós, de alguma forma, humanamente ou de modo carnal, a gente nutre algum sentimento de ódio, de ira, de raiva, a gente começa a orar por essa pessoa. Eu creio que aos poucos o Espírito Santo vai substituindo um sentimento pelo outro, uma vontade pela outra vontade, uma atitude pela outra atitude. E então vamos chegando ao que o versículo 48 diz, tornando-nos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Para finalizar, eu queria explicar para você esse conceito de perfeição. Eu preciso explicar isso para você, porque a gente não tem a ousadia de dizer que somos perfeitos, não é isso? Eu não sou perfeito, estou longe disso. E acredito que você, numa autocrítica muito saudável, vai entender também que você não é perfeito, não é perfeita. Mas eu queria ajudar você a entender bem esse conceito de perfeição, que não tem a ver com estética, não tem a ver com ausência de falhas. A palavra perfeito aqui, a palavra grega, tem uma raiz utilizada também para designar finalidade. E eu vou usar uma ilustração que eu descobri nos livros que eu estudei sobre esse texto. Eu fui precisar, porque na lógica humana não faz sentido. Eu não sou perfeito, e como eu posso achar que eu, agindo assim, serei perfeito como é perfeito o meu Pai que está no céu? Deus é Deus e eu sou homem. Há uma diferença abissal entre um e outro. Mas se Jesus falou, tem que fazer sentido. E faz sentido. Porque o termo perfeito no grego aqui tem a mesma raiz designada para aquilo que é útil e cumpre o seu papel. E um dos autores que eu li, ele usou uma seguinte ilustração. Imagina que você tem um determinado parafuso. Eu gosto muito de mecânica, gosto de ferramentas, tenho as minhas. Eu gasto muito pouco dinheiro com instaladores, eu mesmo me arrisco a fazer instalações e pequenas manutenções. Às vezes eu preciso de alguém para me ajudar. Mas eu tenho uma verdadeira fascinação por ferramentas. Gosto. E gosto quando eu consigo travar um relacionamento com uma peça tendo as ferramentas perfeitas. Por exemplo, não adianta você querer abrir uma chave, um parafuso com um alicate. Alicates não foram feitos para abrirem parafusos, por mais que eles sejam sextavados. Existe uma ferramenta para cada peça.
E quando você tem um parafuso comum, com orifício de fenda, você não vai conseguir desatarrachá-lo ou atarrachá-lo com uma chave que nós chamamos a chave Phillips, né? Aquela que tem a ponta com uma estrelinha, com uma cruz. Você precisa de uma ferramenta adequada para abrir aquele parafuso. Melhor ainda, quando você tem uma ferramenta que a empunhadura dela é perfeita na sua mão. Eu tenho várias chaves de fenda, mas eu prefiro aquelas que o encaixe é perfeito na minha mão. Essa é a ideia da perfeição. Faz sentido para você? Não é que você é esteticamente irretocável, onde não há defeito algum em você, mas é que você, como uma ferramenta, será usado por Deus para ir no lugar certo, agir na pessoa certa e ser usado por Ele como esta ferramenta que acomoda perfeitamente na mão de Deus e cumpre o seu papel de desatarrachar aquele próprio parafuso. Para um parafuso com cabeça sextavada, eu preciso de uma chave de boca, uma chave bomba. Para um parafuso, eu preciso de uma chave de fenda. E por aí vai. Eu não consigo marcar. Alguns até tentam e às vezes até conseguem. Mas eu não consigo afundar um prego numa madeira perfeitamente se não for com uma ferramenta. Perfeito aqui tem a ver com finalidade. O que Jesus está querendo dizer é, se nós queremos cumprir o nosso papel nessa geração e ser a ferramenta nas mãos de Deus que quer nos usar, porque Ele usa perfeitamente, nós devemos aprender a amar com uma genuína boa vontade, com um propósito específico de glorificar a Deus, de fazer diferente, de ir além, de surpreender a lógica do mundo, de mostrar a essa geração que nós somos amorosos, porque somos filhos do amor. Que Deus nos faça mais amorosos, que a gente consiga ser uma geração que mude o mundo pelo amor. Menos ironia, menos deboche, menos ofensa, menos feridas, menos ódio, mais amor, mais Deus na nossa vida, mais Deus na nossa vida para os outros, para a glória de Deus. Deus abençoe você. Um bom restante de semana com amor verdadeiro, o amor que transforma, o amor que cumpre o papel que Deus tem para nós nessa geração. Você e eu, sendo as chaves de fenda que abrem os parafusos destes corações que precisam se abrir para a luz do céu entrar. Pai querido, obrigado por essa palavra. Confirma em nosso coração e que de fato o amor seja a principal, a suficiente marca daqueles que são chamados teus filhos, amorosos, porque somos filhos daquele que é amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua semana, o restante da semana, hoje é quarta-feira ainda, e até domingo, se Deus assim nos permitir, para a honra e glória dele. Até lá. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia, chamados para transformar vidas.